Olá, Juliano, novamente aqui no quarto e último vídeo sobre o resumo comentado do livro Como Vender Qualquer Coisa para Qualquer Um, a Qualquer Um, de Joe Girardi. E agora nós vamos falar sobre algumas estratégias que o livro apresenta, que Joe Girardi utilizava para efetuar as suas vendas e bater o recorde que ele tem hoje no Guinness. Então, algumas das estratégias que eu elenquei aqui, que ele comenta: depois de vender para conhecidos, isso é para quem está começando, né? Quando ele começou, o que ele fez? Ele começou a ver que secou a fonte, então ele teve que buscar novos contatos. Para isso ele criou uma lista de prospecção, que ele pegou lista telefônica e começou a fazer a ligação. Naquele momento existia essa ferramenta para ele, hoje existem outras, mas ele fez a lista de prospecção. Mas ele fez a lista de prospecção e ele queria descobrir tudo que pudesse de seus futuros clientes. Desde onde trabalhava, se tinha filhos, se tinha quantos carros, se a mulher trabalhava, em que empresa, se tinha hábitos de férias, se gostava de veraneio, se era esportista. Tudo isso ele ia captando para criar a persona dele, né? Em cima disso ele montava a personalidade dos futuros clientes para estar assim apresentando, né, propostas e entrar em contatos em momentos oportunos, tá? E ele diz que vender é um jogo de espionagem. Você tem que espionar os seus clientes e conseguir todos os dados, tanto dos futuros quanto dos futuros clientes, quanto dos clientes fidelizados. Ele tem uma outra lei aqui que é bem interessante, a lei Girardi dos 250. Ele fala nessa lei que, em média, ele descobriu que, em média, uma pessoa conhece na vida 250 outras pessoas. Não que seja íntima, mas que tenha contatos com 250 outras pessoas, tá? Como é que ele descobriu isso? Ele descobriu que ele foi num velório, e aí ele viu que estava distribuindo santinhos, panfletinhos ali no velório, né? Pra missa de sétimo dia, se eu não me engano. E aí ele perguntou: como é que vocês sabem quantos tem que fazer? Ah, em média a gente faz uns 250. Aí ele ficou com aquele número na cabeça. Aí ele foi convidado para um casamento, e aí, no casamento tal, ele foi lá e conversou com o pessoal que faz o buffet. Como é que vocês sabem quantos pratos tem que fazer? A gente faz uma média de 500, 250 pro lado do noivo, 250 pro lado da noiva. E aí esse número aí chamou muito a atenção dele. E ele chegou à conclusão que, na média, naquela época, uma pessoa conhecia durante a vida em torno de 250 pessoas. Então, uma pessoa, ela tem um círculo de influência de 250 pessoas que ele pode falar bem ou mal de você para essas 250 pessoas. Então a lei Girardi dos 250 são: o que você faz para um cliente em potencial vai se refletir em outras 250 pessoas, bem ou mal. Por isso, cuide muito bem do que você vai falar, como você vai atender o cliente, mesmo que você ache que o cliente não é potencial, mas lembre disso, ele vai ter, segundo o Girardi, pelo menos 250 pessoas para falar de você, sobre você com essas pessoas, né? Outra estratégia aqui que ele monta renove os assentos da roda gigante. Ele usa muitas metáforas assim, né? Ele diz que o processo de vendas, né, a tua carteira, o teu processo de vendas é como se fosse uma grande roda gigante, que está girando o tempo todo e ela não pode parar. Enquanto ela está cheia de pessoas, ela gira e, de repente, ela dá aquela parada para trocar o assento. Sai um, entra outro. Então, cada cliente que você tem está num assento dessa roda gigante. Assim que você fecha uma negociação, que termina aquela negociação, vende para ele, depois começa o pós-venda, ele sai dessa roda gigante e você tem que colocar sempre alguém no lugar dele. Não pode deixar assentos vazios na roda gigante. A roda gigante é o teu processo de vendas. Todo mês você tem que estar vendendo, então todo mês a tua roda gigante tem que estar sendo renovada os assentos. E o que você está fazendo para atrair mais pessoas, mais clientes para esses assentos da roda gigante? E o que está fazendo para manter essas pessoas que estão na roda gigante quando saem para retornar a esse brinquedo? Para eles não irem para outro brinquedo do parque, não, voltar para a roda gigante, não ir para a montanha-russa. Deixe que todos saibam que você vende e o que você vende. Ele fala isso. Ele, em todos os lugares que ele estava com cartão de visita, ele distribuía cartão de visita. Teve uma história aqui que ele conta que ele estava num jogo de beisebol, né? Acho que era beisebol. E aí, quando o pessoal fez um ponto lá, todo mundo ficou fora, que ele jogou os cartões para cima e espalhou para que todo mundo pegasse. Então, ele aplicava muito bem o que faz, né? Por isso que ele tem esses recordes. Façam que leiam a sua correspondência. Outra estratégia aqui que ele enfatiza muito. Ele diz que esse é o jogo, né, da prospecção e do pós-venda. Você tem que manter contato próximo com futuros e com os clientes que tu tem. Você tem que se tornar familiar, ou seja, familiar é aquela coisa que as pessoas querem receber. Eles anseiam: chegou meu aniversário, poxa, o Joey vai mandar alguma coisa para mim. E ele mandava, só que ele mandava uma correspondência que se destacava. Ele não mandava um envelopezinho simples, meia boca, não. Ele sempre fazia algo melhor que se destacasse no meio das correspondências, naquela época, cartas, né? Que a pessoa olhava aquela correspondência, aquele envelope, já sabia, diferente é o de Joey Girardi. E não só para o cliente, para toda a família. Ele disse que ele investia no filho do cliente dele, que tinha 12 anos, porque ele sabia que com 18 anos ele iria comprar o seu primeiro carro e teria que ser com ele. Então ele ia cultivando, no longo prazo, já novos clientes. Isso que é muito interessante. Ele não só vendia para o pai, ele queria vender para o pai,
pro filho, pro tio, ou seja, para aquela roda de 250 pessoas que um cliente satisfeito acaba gerando como novos clientes para ele. E o marketing, para ele, é o seguinte: o seu nome e o nome da sua empresa devem ser lembrados o tempo todo. Pensou em comprar carros, tinha que pensar em Joey Girardi. Pensou em produto X, tem que lembrar do seu nome. Seu marketing deve estar presente em todos os momentos e nos momentos importantes do seu cliente. É isso que ele falava. Ele fazia pelo menos 6 contatos por ano, via cartas, né, via correspondência, sem contar os telefonemas, né, com os clientes. E com os dados que ele tinha, ele sabia exatamente o momento de enviar essa carta. Sem contar os feriados, os natais, isso daí que era de praxe, que todo mundo recebia, mas ele mandava em datas comemorativas daquela pessoa, aniversário, aniversário de casamento, o filho fazendo 18 anos, e assim por diante. Ele tinha essas informações e ele bota. Não adianta você mandar uma correspondência, mandar um contato, você tem que fazer com que isso seja lido. Para isso, você tem que saber que o jogo é esse. Você tem que se tornar familiar e as pessoas têm que querer receber a tua correspondência, porque ela tem um valor agregado, não é só simplesmente algo, você se tornou parte daquela família, vamos dizer assim, a pessoa anseia por receber, naquela época, o seu cartão. Não só simplesmente, chegou mais um aí. Caçando perdigueiros. Ele usa uma estratégia de indicação e bonificação que ele chama de perdigueiros. Tá? O que ele faz? Ele diz que nunca dispense nenhuma ajuda e sempre bonifique todas as ajudas que você tiver. Né? E como é que você consegue essas ajudas, esses perdigueiros? Com os clientes ativos, ou seja, o melhor vendedor seu vai ser sempre um cliente satisfeito, tá? Porque ele vai influenciar outras pessoas e, além disso, você vai dar bonificação. Ele fazia o quê? Para cada cliente que indicasse um outro cliente, ele dava $50. Ou seja, as pessoas fazem alguma coisa sempre esperando alguma coisa em troca. Outros não, mas a grande maioria sempre quer algo em troca, e ele sabia disso. Então, se você indicasse alguém e essa pessoa fosse lá falar com ele, fechasse o negócio, você ganhava $50. E também, ele considerava os perdigueiros pessoas de grande influência. E como é que ele fazia isso? Ele coloca aqui que quase de graça, né, ele já chegou a vender carros com poucos lucros, lucro que eu falo, a comissão dele, que era quase de graça ele vendendo, só que ele vendia para essas pessoas com grande influência, né, porque essas grandes pessoas de influência dariam para ele a influência que ele queria em ambiente que ele não podia estar, né, como um grande banqueiro, um grande empreendedor, um grande político, um grande publicitário, um jornalista. Né, com isso ele conseguia novas vendas, que eram um retorno dessa venda com baixo lucro que ele fez, só que ele fez voltado num marketing de influência. Ele não fazia isso com qualquer um, só com pessoas com grande influência, que trariam para ele prestígio, propaganda e influência. Isso ele buscava muito. Então ele trazia essa filosofia com os perdigueiros. Ele bonificava as pessoas que indicavam ele e ele conseguia novas vendas. E também quando ele via que tinha uma pessoa com muita influência que seria bom para os negócios para ele, sempre voltado para os negócios, ele daria descontos, né, que é um bônus, né, é uma bonificação, para que essa pessoa comprasse com ele, se sentisse satisfeita e aí sim dissesse para todo mundo que fez um ótimo negócio com o Joey Girardi. Espionagem e serviço secreto. A gente falou lá em cima, né, no primeiro tópico, quando você que fala sobre espionagem, né, que você tem que saber tudo do seu cliente na prospecção. Aqui ele fala sobre a espionagem no ato da negociação. Então ele diz que no ato da negociação você tem que ser um ator, você tem que atuar e ao mesmo tempo você tem que absorver informações como um espião. Você tem que deixar o cliente se revelar. Para isso, você vai analisar os pontos que o cliente está falando, as deixas, para descobrir o que o cliente quer comprar, mas o que ele deve comprar. Às vezes não é o que ele quer comprar que ele deve comprar. E também se ele tem condições de comprar. Ele olhava muito os carros, via o jeito que as pessoas estavam vestindo, como elas falavam, se no carro tinha mala de viagem, se tinha adesivo onde ele já tinha ido, se o carro estava muito velho, muito novo, e tudo isso eram pistas e informações que ele ia anotando, né, sempre anotando isso, e descobrindo realmente qual a necessidade do cliente, para que o cliente sempre tivesse uma ótima experiência. E na maioria das vezes o Joey acabava entendendo que as pessoas não sabiam o que queriam e não sabem se poderiam pagar. Elas queriam uma coisa, mas não sabiam se era realmente aquilo que elas queriam e nem sabiam se conseguiam pagar. Então ele fazia essa consultoria na hora ali para entregar para o cliente a melhor experiência e o melhor produto, para que o cliente não se sentisse futuramente frustrado por ter feito um mau negócio. O negócio do Girardi era fazer com que as pessoas fizessem bons negócios. Bons negócios para ele seriam retornos futuros. Aqui alguns exemplos que eu coloquei, por exemplo, de roupas. A pessoa quer o que está na moda, mas não pode pagar. Então você vai e dá o que é acessível para ela. E não deixe ela ridícula, né? Não é só porque ela não pode comprar a roupa da moda, você vai vender uma outra roupa e deixar ela ridícula. Ela nunca mais vai comprar com você. Nos carros, o Joey fazia a mesma coisa. Ele não queria vender um carro esportivo de 2 lugares se o cara precisava de um carro para família, conforto e com espaço interno. Não teria lógica. Ele ia vender um carro esportivo, ele ia chegar em casa e ia ter briga com a mulher, e aí ele ia vir de volta descontar no Joey. Pô, Joey, tu me vendeu um carro que não serve para mim. Então, descubra o que o cliente quer, deixe o cliente se revelar para que você venda o produto ou o serviço que realmente ele precisa. Como conseguir essas informações?
Seja discreto, envolva o cliente e consiga a sua atenção, ou seja, crie as histórias, se envolva com ele, fique no nível dele, fale o linguajar dele e fique atento às pistas. Como se veste, assuntos que comenta, adesivos no carro ele falava. Então você vai ter que ser bem atento no modo de atender o cliente. E mire sempre no alvo, que é o quê? O alvo para Joy Girardi é colocar o cliente no palco, ou seja, o cliente você é o espectador, o cliente tem que estar no palco. Aí você faz o quê? Você torna as histórias que o cliente está ali passando como valorosas. Se ele conta a história de uma viagem, se ele conta a história que ele pescou, você sempre vai valorizar. Você nunca vai dizer que pescou um peixe maior que ele. Porque isso você vai criar uma competição e aí ele vai se defender e daqui a pouco ele vai sair da loja e não vai querer comprar com você. E tenha tudo preparado. Você vai fazer durante o momento da abordagem do atendimento, você vai descobrindo, envolvendo o cliente e ao mesmo tempo já trazendo tudo isso para um fechamento. Joy já ia montando a ficha cadastral, já ia montando os dados para que quando ele levasse o cliente para dentro do escritório dele, ele só simplesmente entregasse a caneta e dizer, já tenho tudo pronto, é só o senhor assinar aqui que eu vou conseguir o financiamento. Então, isso seriam a parte de espionagem e serviço secreto que ele coloca. E a caixa de ferramentas de Joy Girardi praticamente se resume a esses tópicos aqui. Teriam mais alguns, mas eu botei assim o que eu acho que é mais relevante na prática, que é a lista de prospecção, canais de comunicação, o atendimento, a pós-venda, as indicações e o CRM. A lista de prospecção, ele tinha lista telefônica, cartão de visita, mas em resumo, a lista de prospecção seria para você coletar todas as informações que você quer do seu futuro cliente, para qualificar esse cliente. Os canais de comunicação que ele utilizava naquela época, cartas, ligações, para quê? Para estar sempre presente em todos os momentos do cliente, para se tornar familiar, e era uma comunicação familiar, algo que as pessoas gostavam de receber, não é uma comunicação fria. O atendimento dele era um atendimento de uma experiência única, onde ele valorizava o cliente, onde ele colocava o cliente no palco, com isso ele espionava tudo que ele precisava, ou seja, conseguia todas as informações que ele precisava para passar para o cliente a melhor experiência e a melhor negociação, e ele deixava no atendimento tudo pronto para o fechamento, para que o cliente sentisse que realmente tudo estava se encaixando, não deixava o cliente se sentir que estava sendo pressionado ou conduzido, ele era muito sutil nisso. O pós-venda dele, ele fazia com cartões de visita, né? Cartões de visita não, cartas correspondência, né? Hoje existem várias outras maneiras, mas ele estava sempre presente nos momentos importantes das pessoas. Isso me marcou muito. Ele era tinha muita atenção nisso, em estar presente, e estar presente não só uma vez, estar presente até mesmo na prospecção do filho do cliente que um dia iria comprar carro com ele, desse cliente que comprou com ele carros, e carros não é uma coisa que se compra todo dia, não é todo ano. Tem gente que troca carro todo ano, mas a grande maioria troca a cada 3, 4 anos. Então ele fez uma venda, ele ficava maturando esse cliente para a próxima venda daqui a 4 anos. Estava sempre presente. Ele gastava um percentual razoável para isso, das suas comissões. As indicações, né, do seu funil perpétuo, o cliente que compra tem que indicar novos clientes, então você bonifica esse cliente. Isso era muito interessante, ele disse que essa forma de bonificação dele surtia muito resultado, as pessoas realmente gostavam de ganhar $50 para cada indicação com fechamento, então procure indicações. E implicitamente ele usava um CRM, né, que hoje a gente tem, ele fazia uma gestão impecável dos clientes dele, ele mantinha um bom relacionamento com os clientes e armazenava todas as informações. No caso dele, ele armazenava em cartões, né, em fichas, provavelmente não tinha computadores nele, e depois mais para frente ele contratou pessoas para fazer isso, que ele já não conseguia mais fazer sozinho, porque o número de clientes era muito grande. Ele tinha 2 pessoas, uma só para fazer o pré-atendimento, né, da venda no local, e outro só para fazer os contatos de pós-venda e prospecção. Lógico, né? O negócio aumentou, mas ele sempre estava na direção de tudo. Então esse é o 4º e último vídeo sobre o livro Como Vender Qualquer Coisa para Qualquer Um, de Joy Girardi. Espero que tenha sido bom para você esse material, e segue aí para novos materiais, e pode olhar as outras listas aí que eu tenho no canal com outros vídeos, e a gente vai estar sempre colocando vídeos novos aí assim que eu terminar de fazer as leituras. Forte abraço!